Olha, vocês pediram e a gente retoma o assunto para explicar detalhadamente como que vai se dar a implementação da quinta faixa na segunda ponte. As intervenções começam já no próximo mês. Nosso convidado é o Fábio Damasceno, secretário de Estado de Mobilidade. Ei, Fábio, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Bom E aí, dia Fábio, é julho mesmo? É julho mesmo. Nós já começamos todo o planejamento de obra, né? A primeira tarefa foi efetivamente estadualizar a segunda ponte, porque parte dela, a parte de terra de Vila Velha, ela já é estadual, né? Já faz parte da malha rodoviária estadual. E a segunda parte, que é a parte mar chegando em Vitória, não, ela é federal. Então nós já tivemos a aprovação do colegiado do DENIT, agora estamos nas tratativas finais aí de publicação de Diário Oficial da União, para que a gente possa efetivamente estadualizar a ponte. Já temos inclusive a licenciamento do IEMA, que foi para a gente poder executar a obra. Então já estamos fazendo todo o planejamento agora de obra, já que o projeto foi concluído, né? Entendido. Mas o planejamento, a obra em si só acontece depois que vocês já estiverem com o projeto estadualizado? Sim, depois que a ponte estiver estadualizada. Mas já está na reta final aí, em julho com certeza a gente já consegue fazer isso. Uhum. Então vamos explicar. Como é que vai se dar essa chegada da quinta faixa? Vamos lá, Bom, nós temos a primeira intervenção com a segunda ponte estadualizada, isso é importante, né? Uhum. A segunda ponte ela é federal, então é passar pela administração do governo federal, a quem administrou a segunda ponte durante todo esse tempo, né? Através da Superintendência de Vitória do DENIT. E agora ela passando para o Estado, a gente fez uma avaliação que a gente poderia melhorar já de imediato, em se assumindo a ponte, um pouco a capacidade dela, que seria do formato que ela está hoje, nós poderíamos implantar a quinta faixa. Ela tem algumas características um pouco diferentes da terceira ponte. Primeiro, não é tanta a quantidade de veículos a menos, tem um pouquinho a menos de 5% 30% a menos de veículos do que na terceira ponte. Quantos são? São 70 mil veículos por dia. A terceira ponte é acima de 100 mil. Mais 70 mil é muito veículo. Sim. Primeiro que é a única ponte metropolitana que liga 3 municípios, né? Ela liga Vila Velha, Cariacica e Vitória. A terceira ponte não, nem as 5 pontes. As 5 pontes liga Vila Velha a Vitória, mas a terceira ponte liga só Vila Velha a Vitória. Então é uma ponte bastante importante. A gente às vezes só dá atenção para a terceira ponte, mas a segunda ponte ela é muito importante, inclusive que é a ponte que liga ao porto, né? Ela e as 5 pontes fazem uma dupla que liga ao porto de Vitória, onde movimenta muita carga para o Brasil e tem um papel importante, inclusive, para a região metropolitana, né? Uhum. Então, a partir de fazer uma primeira análise, assim, recebemos a segunda ponte, o que a gente pode fazer? A gente poderia optar, vamos fazer uma reforma, melhorar isso, aquilo, o aspecto físico. Isso já não resolve mais, né? Ela foi reformada recentemente pelo DENIT, ela passou por um processo de melhoria. Eu acho que agora está na hora da gente estabelecer alguns critérios. Primeiro, ela é uma ponte um pouco diferenciada, que ela é mais baixa que a terceira ponte, ela tem uma velocidade menor, ela tem uma característica muito de transporte público, passa muito ônibus para Cariacica e Vila Velha, ela tem uma relação forte, essa relação com o porto também, né? Então a gente falou, a gente poderia estabelecer então talvez 5 faixas nela. Fizemos algumas medições, topografia, chegamos à conclusão que daria, até pela baixa velocidade dela, ela tem uma velocidade menor, ela é mais curta, é mais rápido para chegar em Cariacica e em Vila Velha. E aí fizemos esse projeto da quinta faixa. A quinta faixa, num primeiro momento, nós iríamos trabalhar, até deixando em primeira mão para vocês, como se fosse uma faixa reversível, né? No pico manhã ela viria para Vitória, no pico tarde ela viria para Vila Velha. Mas acontece que dentro do nosso planejamento a gente percebeu que o volume de tráfego para Vitória no pico manhã é muito maior. E que ficar fazendo essa reversibilidade é muita operação para pouca eficiência, e acaba você confundindo um pouco o usuário e você pode ter alguns problemas quando você inverter a mão. Como no outro lado a gente praticamente não tem este tipo de problema, nós vamos deixar 2 faixas para Vila Velha, Cariacica, e 3 faixas o dia inteiro descendo para Vitória, né, no acesso de Vila Velha para Vitória, Cariacica para Vitória. E aí, chegando em Vitória, a gente chega em 3 faixas, porque o Portal do Príncipe já chega recebendo, a gente tem 6 faixas no Portal do Príncipe. Então dá para organizar o trânsito ali, chegando com 3 faixas sem problema nenhum pela segunda ponte. O grande objetivo nosso, Fernando, é principalmente melhorar a chegada de Cariacica para Vitória. Por quê? O volume principal de trânsito é quem vem da Amaral Gurgel e sobe aquela alça. Aquela alça que acessa a segunda ponte,
ela tem 2 faixas, para quem não sabe, entram 2 carros. Mas chega lá na frente, ela funila para uma faixa. Então nós vamos deixar essas 2 faixas do acesso à segunda ponte, chegando nas 2 faixas da segunda ponte, como se fosse hoje, né? E essa uma faixa de quem vem de Vila Velha vai usar essa faixa nova, que seria essa faixa do meio, criando a terceira faixa. Fábio, deixa eu ver se eu Oi. entendi. Vamos Ela lá. não vai ser mais reversível, vocês definiram, Não, então. ela não Tem é 3 e 2, reversível. então. Isso, vão ser 3 e 2. Ela não é reversível neste primeiro momento. Ah, Fábio, pode ser? Não pode. Pode ser porque ela está sendo preparada para isso. Mas neste primeiro momento ela não vai ser reversível. Vão ser 3 faixas para Vitória e 2 faixas para Vila Velha e Cariacica. Vou também te explicar o porquê. Porque, na verdade, isso daqui faz parte de um conjunto de ações de mobilidade, tudo tem seu motivo, né, Fernanda? Sim. Nós estamos construindo as 2 novas alças no projeto do corredor exclusivo de ônibus, que também vão acessar e sair da segunda ponte, mas é no trecho de Vila Velha e Cariacica, aquela que a gente anunciou para Jardim América. Lembra? Está no projeto do BRT. E lá nós vamos ter também uma alça de acesso à segunda ponte, de Cariacica para a segunda ponte, no sentido Vila Velha. E neste trecho nós vamos ter 3 faixas também, só que são 3 faixas sentido Vila Velha e 2 faixas sentido Vitória, que é o início da segunda ponte. Entendi. Então por isso, entendeu? Então é por isso que a gente está adequando a segunda ponte conforme o trânsito e conforme a necessidade dos 3 municípios. Sem dúvida, entendi. E aí, como é que vai se dar? Para a gente chegar a esse novo modelo, vocês vão ter que tirar canteiro central. Vamos tirar a barreira central, tirar a iluminação. A iluminação passa para os bordos, nós vamos aumentar a quantidade de postes, né? Vamos aumentar a iluminação. Tira a barreira central, que nós já temos o... nós trabalhamos muito com o DENIT, agradecer muito o superintendente Romeu, todo o apoio que foi dado à nossa equipe, a equipe técnica do DENIT. Isso é importante, né, Fernando? Sempre essa parceria técnica. Nós recebemos todo o projeto da segunda ponte. Ela é bem diferente do projeto da terceira ponte. Ele é mais leve para tirar a barreira central. Terceira ponte nós tivemos bastante dificuldades, tinha muito aço, era bastante complexo tirar aquela barreira. Se vocês acompanharam a retirada da barreira lateral da terceira ponte, a segunda ponte, pelo que nós identificamos de projeto, está mais fácil, a estrutura é um pouco mais leve. Então nós devemos fazer com mais rapidez essa retirada da mediana central da segunda ponte. Então, o processo é o seguinte, Fernando, tira a iluminação, transfere para os bordos, começa a retirar as barreiras vão ser retiradas a cada 5 metros, você faz um corte transversal e depois você faz um longitudinal. Então, a gente vai tirar blocos de 3 a 5 metros de barreira e vai tirando. A nossa previsão é conseguir fazer pelo menos 100 metros por dia. Então, a gente tem uma previsão aí de 15 a 20 dias para concluir tudo, vai depender muito do nível a gente já contratou, a equipe já está com equipe que é com fio diamantado, assim como a gente fez na terceira ponte. Então nós estamos aí nesse processo construtivo de demolição. Essa demolição da barreira não vai ser feita manual, que eu digo pegar britadeira e sair jogando, não. Vai ser feito o que a gente chama uma técnica de fio diamantado. Você passa um fio diamantado por baixo dela, corta os transversais e tira blocos de 5 metros de lá. E depois, esses blocos a gente doa. Muitas vezes a Prefeitura de Vila Velha, a Prefeitura de Cariacica usam os blocos para fazer interdições, para fazer outros tipos de ações dentro dos municípios. Então é uma parceria também que a gente faz e também ajudando na gestão de resíduos sólidos, né? Não transformando isso num resíduo que vai para aterro e sim para poder ser utilizado em outras áreas das cidades. Entendido. E isso vai acontecer em que horas? Isso vai acontecer das 9 da noite às 5 da manhã. A gente tem uma particularidade, né? Eu sempre pego a terceira ponte, que foi um exemplo recente de obra, né? Apesar de já se passarem 3 anos, parece que foi ontem. Lá a terceira ponte trabalhava 24 horas, né? Mas aqui a gente vai trabalhar somente à noite, de 9 às 5 horas. De 9 da noite às 5 da manhã? Às 5 da manhã. Lá nós temos as 5 pontes, né? Então, 5 pontes ajuda a fazer esse desvio e o acesso é direto para o portal do Príncipe às 5 pontes. Então, das 9 às 5 da manhã, nós vamos interditar a segunda ponte e a equipe vai entrar, porque isso garante a segurança tanto da nossa equipe, dos nossos colaboradores, quanto de quem passa por lá, quem utiliza moto, quem utiliza o carro. Então, a gente vai fazer esse período, vai ser o período de obra. É claro que acaba estendendo um pouquinho o prazo da obra por causa disso,
mas a gente entende que por segurança e até por facilitar a obra, a gente vai fazer nesse período noturno, usando as 5 pontes como alternativa para acessar Cariacica, Vila Velha e Vitória. Até explicando, é porque a interdição é total, não é isso? De 9 da noite às 5 da manhã. 100%. De 9 da noite às 5 da manhã não entra e não sai da segunda ponte. 100% de interdição para facilitar a execução da obra. Não é uma obra difícil, não é uma obra que exige muito tempo, mas é uma obra que a gente precisa de segurança. Então não adianta ficar com a segunda ponte. Por exemplo, Fernanda, a gente tinha exemplos na terceira ponte que tinha carro que de madrugada passava 120 por hora, 140, 160 e fazia racha na terceira ponte. Então, com as pessoas trabalhando, é melhor nesse caso a gente poder trazer segurança para todos, faz essa interdição e faz essa obra aí de madrugada, vai ficar ainda aí de manhã, a partir das 4 da manhã, faz uma limpeza de tudo que aquilo exige um pouco mais de trabalho da obra, exige uma logística diferenciada, exige, mas eu acho que nesse caso vai ser importante fazer esse tipo de ação. Tá, e começa agora em julho, né? Aguardando apenas a finalização da estadualização e vão até dezembro essas obras? Vão até dezembro, nossa previsão até o final de dezembro elas estarem concluídas. Claro que depende um pouco do mês de outubro, novembro, que começam as chuvas, mas eu acredito que a gente, pelo que nós olhamos, evoluímos, fizemos os testes na segunda ponte, olhamos o projeto, eu acredito que a gente vai conseguir fluir bem. Já conseguimos 2 equipamentos, a empresa responsável já conseguiu 2 equipamentos de fio diamantado, isso acelera o processo de corte. Eu acredito que nós vamos ter a gente vai ter rapidez na execução dessa obra. Podemos ter boas notícias quando a gente entrar, mas só quando entrar que nós vamos conseguir ver efetivamente como é que vai ficar a obra. Uhum. Para a retirada da iluminação virar para as laterais poste, isso também tem interdição? Vai ser dentro de todo esse processo. Tudo junto. Vai ser tudo junto. Então, primeira etapa, entra a equipe, remove poste, segunda etapa começa já a instalar poste. Então isso é bom, porque eu consigo usar a ponte inteira. Então, quando eu tenho uma equipe de elétrica fazendo instalação, e civil fazendo instalação de poste, que é na bordo, eu tenho a equipe trabalhando no meio. Então eu consigo ter 2 atividades ao mesmo tempo. Se a gente fizer só com interdição, eu só consigo fazer uma atividade porque são nas barreiras. Então não dá. Neste caso, a gente consegue adiantar também a obra, porque a gente consegue intervir com 2 equipes distintas fazendo na mesma área, porque uma vai trabalhar no bordo e a outra vai trabalhar no centro da segunda ponte. E durante as manhãs e tardes, assim, algum tipo de interdição temporária? Não, normalmente. Por enquanto, não. Nós não estamos previndo interdição temporária. Nós queremos fez a obra, libera, limpa e libera as 2 faixas da operação do jeito que está. Faz as proteções, as devidas proteções, sinalizações e deixa a obra fluir durante o dia sem nenhuma interdição. Uhum. Caso lá em dezembro, novembro, no final da obra precise algum acabamento, alguma coisa, nós vamos estar informando a população, mas sempre tentando trabalhar no entrepico, né? Não trabalhar nos horários de pico para a gente poder não gerar nenhum transtorno a mais para a população. Perguntas dos nossos ouvintes, Fábio. Haverá alteração de velocidade da ponte? Nós estamos avaliando junto ao DR. Na verdade, a velocidade dela é de 60 por hora, provavelmente devemos manter os 60 por hora. É um pouco diferente da terceira ponte, então a gente precisa manter aí os 60 por hora, uma velocidade segura para a segunda ponte, para mantendo a fluidez e a segurança no trânsito, né? Espaçamento das pistas e corredor para moto. Não, espaçamento não, nesse caso, na segunda ponte, a gente não consegue fazer o corredor, a moto tem que usar a faixa normal com o automóvel, evitar o corredor, e vamos ter faixas de média 3 metros, 3 metros e 10, assim como a gente tem várias avenidas de Vitória, um pouquinho mais larga do que as faixas da terceira ponte, mas a gente vai manter esse padrão de faixa para poder caber nos 15 metros e 20 da segunda ponte. Mais aqui, mais uma participação. Fábio, só explicando, a largura da pista, ela é a mesma da terceira ponte, para os ouvintes terem uma comparação. Não, aqui. Ela é um pouquinho maior, ela tem 15 metros e 20, dá um pouco mais de 3 metros por faixa, né? Então a terceira ponte é um pouquinho menos, a gente tem faixas de 2,80, 2,90, ela é um pouquinho mais larga, as faixas vão ficar um pouquinho mais largas que a da terceira ponte. Tá, Mas é pouca coisa, a percepção é a mesma, é pouca coisa.
Reforçando a pergunta do ouvinte anterior, ele está falando que Guariacica é um município que tem muitas motos, ele está reforçando aqui comigo, né? A gente não vai ter um corredor exclusivo para ir para moto ou para nada? Aquela linha verde? Não teremos. Será toda para automóvel, ônibus e moto. Não teremos a linha verde, não. As 5 faixas para o tráfego geral. Não cabe ainda na segunda ponte, nessa primeira intervenção dela. Lembrando, Fernando, é a primeira intervenção da segunda ponte após a estadualização. Então é uma intervenção que a gente chama até de emergencial para poder ajudar a população a melhorar a mobilidade na região da segunda ponte. Então, neste primeiro momento, nós não temos esse alargamento que possibilitaria fazer esse corredor, a linha verde, com faixa exclusiva de moto. No primeiro momento para melhorar, que vai melhorar para todos, não só para a moto, mas para o automóvel e para o ônibus, a chegada em Vitória no horário de pico, principalmente da manhã. Bicicleta, outra pergunta aqui. Bom, a bicicleta, nós estamos desenvolvendo o projeto pelas 5 pontes. Nós não vamos substituir aquelas placas, estamos em processo de projeto para poder apresentar ao Conselho Estadual de Cultura, né, que faz porque as 5 pontes é tombada. E aí nós vamos ter o Portal do Príncipe, já foi feito para a ciclovia, nós vamos ligar a ciclovia do Portal do Príncipe às 5 pontes e ligar às 5 pontes, aí estamos com a parceria com a Prefeitura de Vila Velha e a Prefeitura de Cariacica, agradecendo os prefeitos Arnaldinho e o prefeito Euclério, de conectar com a nossa ciclovia do RT, né, que vai conectar na Carlos Lindenberg. Então a ciclovia, nós vamos utilizar as 5 pontes e não a segunda ponte neste primeiro momento, Fernanda. Como eu falei, essa é a primeira intervenção emergencial que nós estamos fazendo na segunda ponte. Depois de 50 anos de federalização, ela passa a ser estadual. Entendido. A última pergunta aqui, reforçando, as interdições vão acontecer nos 2 sentidos? Nos 2 sentidos, 100% da segunda ponte vai ser interditada, porque as 5 pontes cumprem esse papel muito bem no período noturno, né? Entendido. É isso, Fábio. A gente vai conversando até essa obra começar. Vamos e depois que começar também. É isso aí, faz parte, é importante a gente estar sempre conversando com quem utiliza, com todos os nossos ouvintes, é sempre importante. Eu agradeço muito sempre a CBN com essa importante participação de informação para a nossa população e trazendo todas as melhorias que o governo do estado, junto com o governador Ricardo Ferraz, vem fazendo na mobilidade. Obrigado, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes.